Seja bem-vindo ao terceiro episódio da primeira temporada do podcast Bora Conversar. Aqui comigo, Leonardo Paiva, e no programa de hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial que é o autismo, né? E a nossa convidada é uma baita de uma profissional que entende muito bem disto. Então, o autismo é algo que tem que ser levado muito a sério, tá? Com respeito, inclusão e muita humildade. Inclusive, nos tempos atuais, para muitos ainda é um tabu, né? Mas é algo que no programa de hoje a gente vai desvendar alguns mistérios do autismo. E claro que abril é o mês que comemora geral o autismo, né? Então tem muitos cursos aí para você aprender, na verdade, um pouquinho sobre o autismo, você encontra na internet. E claro que se você também tiver um filho com essa genética modificada, você tem que procurar de imediato um profissional. Mas enfim, eu não sou o profissional da área, a nossa convidada é quem vai nos dar uma boa aula sobre isso e como ter uma melhor qualidade de vida para quem tem filhos com autismo, tá certo? Desde já eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores oficiais, a empresa Tele, que está apoiando o Bora Conversar. Eu quero falar para vocês que aqui no estúdio nós utilizamos a internet da Tele e que recentemente ela foi eleita uma das melhores empresas como provedor de internet da Paraíba, até porque é uma empresa paraibana e claro que é um orgulho para nós, não é? Seja sincero, é verdade. A Tele está presente dentro e fora da Paraíba e quando a gente liga para lá que tem algum problema para solucionar, o suporte técnico, seja através do call center, é muito bacana, seja presencial, é muito legal também. Então, se você ainda não é cliente Tele, eu peço para você vir para a Tele porque eu tenho mais de 10 anos como cliente Tele e até hoje eu nunca me arrependi, nunca fiquei na mão. De domingo a domingo, seja debaixo de sol, debaixo de chuva, a internet aqui no estúdio e aqui em casa também é sempre constante, tá? E claro que oferece a melhor tecnologia porque é de fibra. A Tele tem investido pesado nisso. Então, vou deixar o link para mais informações, vou deixar o Instagram da Tele aqui no rodapé. E é isso, vem para a Tele, vem ser Tele, porque aqui no estúdio e aqui em casa somos todos Tele. Acessa lá o Instagram da Tele, que é Somos Mais Tele, segue lá e é isso aí, recado dado. Quero também agradecer ao nosso parceiro, a Atacadão Almirante, aqui de Mamanguape, né, que também tem apoiado o Bora Conversar recentemente, formamos uma parceria, certo? E o terceiro parceiro, que é justamente o Capricho Personalizados da cidade de Rio Tinto. Então lá você vai encontrar camisas estampadas com nome, com fotos, canecas, cadernos, mochilas, tudo isso na pessoa do Aglair. Ele faz um excelente trabalho, tudo em alta definição. Então também vou deixar todas as redes sociais e pedir que vocês sigam essas empresas, porque além de serem parceira do Bora Conversar, elas são daqui da Paraíba. E claro que nós temos que crescer para a Paraíba, para o Brasil e para o mundo, é isso? Não se esqueça também de seguir o Bora Conversar Podcast, Instagram, Bora Conversar PDC Oficial e aqui no YouTube, canal Bora Conversar com Leonardo Paiva, certo? E agora, deixando de merchan, vamos dar início ao que é mais importante, que é falar com a nossa convidada toda especial. Seja muito bem-vinda ao Bora Conversar. Eu estou falando, vou até filar um pouquinho aqui, tá, pessoal? Pegar rapidinho aqui o celular, até porque na correria ficou algumas informações voando, mas eu quero falar para vocês o seguinte. Vamos lá, falar sobre ela, rapidinho. Ela é formada em neuropsicopedagogia. Vamos lá, de novo. Formada em neuropsicopedagogia, neurociência, especialista em intervenção ABA para autista e deficiência intelectual. Casada, certo? Empresária e dona da clínica Espaço Evoluir aqui em Mamanguape. Eu estou falando de Aline Bernardo. Aline, seja muito bem-vinda
ao Bora Conversar. E eu quero te agradecer, porque quando eu fiz o convite, tu estava na correria. Tava. Na correria, era em João Pessoa, Aline? Estava em João Pessoa em um grande evento, do sexto encontro, na verdade, de paraibano de autismo, né? E justamente você me convidou no momento que eu estava lá assistindo sobre a palestra com vários profissionais de renomes aí, internacionais que estavam aí palestrando sobre autismo. E que bom, né? Compartilhar esse momento aqui com as pessoas, logo nesse mês de conscientização. E que essa conscientização não fique apenas nesse mês, né? Que a gente fale sobre autismo cada vez mais e que as pessoas venham ter mais clareza sobre o que é o autismo, que ainda tem muita gente que ainda não tem conhecimento sobre isso. Aline, me diz o seguinte, eu queria saber um pouquinho, primeiramente, quem é, na verdade, Aline? Como eu sempre faço essa pergunta às outras pessoas. Aline é uma mulher guerreira, que batalha todos os dias, que acorda... as pessoas falam que eu não consigo dormir, né? Realmente eu não consigo dormir, porque a minha cabeça fica martelando ideias, novos projetos, né, para a clínica, para as pessoas, e assim, é uma correria diária. E a Aline é uma pessoa que está aí sempre batalhando, pesquisando, estudando, e acho que é uma infinidade do que realmente é a Aline. É uma mulher... Muita gente me diz que eu sou misteriosa. Tem esse jeitinho mesmo, isso, Aline. Tem. Quando tu chegou, eu fiquei um pouco assim... Será que tu não ficasse nervoso pelo meu jeito? Pelo teu jeito, porque assim, eu acompanho tu lá nas redes sociais, é o primeiro contato que eu tô tendo contigo. Então, assim, eu vejo uma mulher brincalhona, bem pública ali, bem dada. E quando tu chegou toda séria, então eu disse, poxa, a coisa já mudou. Não tem essa questão, né? Em todo ambiente novo, assim, eu fico só observando, olhando, né? Para realmente eu poder mostrar quem é a Aline de verdade. Né? Aquela Aline brincalhona lá, que tá todo com uma interação bacana, é aquela mesmo. Mas quando é um ambiente novo, eu já chego um pouco... Fica mais reservada, Aline. Não, mas, como eu te falei, fica à vontade, tá? Aqui a gente tem que fazer perguntas, você responde se quiser, entendeu? É por isso que o título do podcast, quando eu pensei, há um ano atrás, eu pensei, nossa... tanto título que a gente tem aí, mas eu quero uma coisa que seja diferente, onde a gente possa ter liberdade de abordar temas diferenciados, que possam vir a contribuir para a sociedade. E uma coisa que é bem a gente típica daqui é assim, a questão de, ei, bora ali, bora lá, bora conversar, bora ver, qualquer coisa o pessoal botava. Então, das razões do tema para poder abordar qualquer tipo de conversa, é mais sobre a nossa linguagem paraibana, entendeu? Então, o nome do Bora Conversar surgiu daí. E como eu te falei, como eu posso falar, Aline? A mulher que eu vejo lá nas redes sociais, eu espero também ver um pouquinho dela aqui durante essa conversa. Aline, você é casada? Sim, sou casada. Sou casada há 13 anos. E muita gente nem sabe, né? Porque eu não gosto muito de mostrar assim, a minha vida pessoal. E tive um filho. Muita gente não sabe da minha história, hein? Tive um filho. Hoje ele teria o quê? 8, 9 anos de idade. E foi uma gravidez bastante difícil, né? Eu tive ele até o final. E durante a minha gestação descobri várias deficiências, né, dele. Durante a gestação ali? Durante a gestação. Muita gente não sabe. Por isso que hoje, Aline, você trabalha com esse público, o que te inspirou? O que me inspirou foi a minha história. O que me inspirou foi a minha vida, foi o meu filho, né? Samuel, o pequeno Samuel. E... o nome dele era Samuel, Aline? Samuel. Sobreviveu apenas 46 horas. Né? Fui para a incubadora. Gente, se eu contar a minha história... Não, mas é isso que a gente quer conhecer, Aline. O porquê... se eu contar a minha história, tu chora. Não, mas eu quero conhecer um pouquinho da tua história. Por quê? Para a gente poder chegar no lado profissional. Entendeste? Exatamente. Então, a Aline neuropsicopedagoga hoje, a Aline a empresária, ou a Aline a dona de uma clínica, na verdade é uma Aline que foi mãe, né, de uma criança atípica. Né? Eu sou mãe atípica.
A né? típica Aline é uma criança Com deficiência, né? com transtorno. Essa é a nossa linguagem profissional. Profissional. Né? Não, eu tenho que te perguntar porque eu sou leigo para certas coisas Isso, também. né? Compreendido. E aí eu descobri aos 4 meses que não estava nada legal na minha gestação. Né? A criança estava sendo gerada sem o líquido amniótico. É sério, Aline? Isso surpreendeu vários médicos, né? Surpreendeu vários médicos. Mas como é possível uma criança sendo gerada sem um líquido amniótico, ela vai abortar? Ô, Aline, do líquido, não é a partir dali que além Exatamente. da criança estar envolto e que ele se alimenta? Que ele se alimenta. Na verdade, o alimento vem através do cordão, né? umbilical. Exatamente. O líquido ele vai fazer com que ele se hidrate, a questão do desenvolvimento, a questão dele se mover dentro lá da barriga, dentro da bolsa. E isso, para os médicos, ele sobreviver era impossível. E ele mexia muito na barriga, né? E aí, eu não acreditei. De imediato, eu fui internada, né? Fiquei dos 4 meses até os 9 meses internada no hospital. E fora as humilhações, viu, que eu passei. Ô, Aline, e nesse meio, você não tinha nem noção de que daí iria surgir uma profissional? Não. Porque naquele momento eu só pensava em ter o meu filho, né? Ver o rostinho dele. Na verdade, eu não acreditava. A minha fé era tão grande. Deus, não é possível. E isso, né, não foi nem a metade da história. Fui internada, me colocaram numa sala de aborto. Mas era para você abortar, Não, Aline? porque eles achavam que eu ia abortar. Eu já estava com 4 meses de gestação. Os 3, 4 primeiros meses que são essencial. Exatamente. E ali o pessoal achava que eu iria abortar. E me colocaram na sala de aborto. E a criança viva, mexendo normalmente, né? E eu passei dias ali, acho que se eu não me engano, acho que foi uns 3 dias, e vendo muita situação das mulheres lá que estavam no processo de aborto. E aquilo me criou até um trauma. Eu penso nisso até hoje, né? Como mulher, como mãe, que acho que nenhum ser humano deveria passar pelo que eu passei naquela sala ali. E depois, uns 3 dias, 4 dias, me viram que eu não iria abortar. E ali me colocaram numa outra sala para o tratamento. E aí eu fiz até intercâmbio, né, questão de exames, intercâmbio com o Hospital de São Paulo, para saber mais sobre essa gestação. Certo, mas até aí você não tinha nada dessas formações neuropsicopedagoga? Nada. Era só a Aline? Estava só na faculdade, eu tinha trancado até a faculdade, né, aqui na UFPB. E aí, foi um processo bastante longo, passei meses, e a cada ultrassom que batia, eu descobri uma novidade. Na primeira ultrassom, eu descobri que ele estava sendo gerado sem um líquido amniótico. Na segunda ultrassom, a criança tinha pedra nos rins, por causa da falta do líquido amniótico. Aí, na terceira ultrassom, eu descobri que a criança, ela tinha fenda labial. O que é fenda labial, Aline? Os lábios abertos, lamporino, o céu aberto, o céu da boca certo. aberto. Então, ele tinha essa deficiência. Tinha problema no coração. Isso já nos finais da gestação, eu descobri que possivelmente ele não teria o cérebro. Tinha deficiência visual, deficiência auditiva. E assim, chegou o último mês, o último dia para ter ele, e eu sempre tendo fé. Amor de mãe, né? Que não quer acreditar, certo, né? E aí eu sempre tendo fé, e disse, não, nada disso está acontecendo com meu filho é perfeito, os médicos estão errados. E finalmente chegou o dia, era tudo aquilo e muito mais, né? E aí teu coração, assim, eu sou pai, mas Aline, eu também sou um cara, assim, eu exerço o papel de pai e mãe, eu sou separado. Uhum. Mas veja só para tentar compreender um pouquinho da tua dor como ser humano e mãe. Você vê, se fosse só um problema de coração,
Você já era para estar em desespero. Por quê? Porque quando nasce essa criança, existia, se não me engano, até procedimentos que são feitos já na barriga da mãe, é isto? Exato. Mas imagina, se fosse apenas um problema, já seria muito grande. Criança com pedra nos rins, ainda sem ter vindo ao mundo, em processo de desenvolvimento, né? Aí vem, você já imaginaria que a questão do cérebro seria afetada por tudo isso. Então, eu acho que só Deus e você para poder entender essa dor e poder assim, não, Léo, o caminho é isso aqui, a dica. Aí muitas mães, quando eu vou fazer o rastreio para o diagnóstico dos meus pacientes, quando eu vou lá dar o resultado, olha, mãe, diante dos testes que eu fiz aqui, de tudo que foi levantado, infelizmente, seu filho tem tal diagnóstico. Agora tem que passar para o psiquiatra para ele bater o martelo. Aí, passar essa informação para a família dói primeiro em mim. Porque, tudo que tu já viveu ali, né? Exatamente, por tudo que eu já vivi. Acho que as famílias pensam assim, poxa, a Aline está me dando uma hipótese diagnóstica e ela não sabe a dor que eu estou sentindo. Vocês não têm ideia do quanta dor eu sinto quando eu vou dar um resultado final. Né? Que qual é a mãe, qual é o pai que quer ter um filho com dificuldades? Eu não chamo problema. Né? A criança que tem lá a deficiência não é um problema. Eu chamo de dificuldades. Então, qual é o pai e a mãe que quer receber um diagnóstico? Ninguém. Todo mundo quer ter seu filho perfeito. Perfeito, tá certo, Aline. E assim, a sensibilidade que eu tenho é muito grande porque muitos não tiveram comigo. Cada ultrassom, olha, teu filho tem isso, vice. Teu filho tem aquilo. Não teve a sensibilidade, olha, mãezinha, infelizmente, nessa ultrassom aqui, né, a gente pode ver que seu filho... Não teve essa empatia, não teve essa sensibilidade. Então, eu sim, sinto a dor de uma mãe. Ai, meu filho tem isso, como é que vai ser? Como é que a sociedade vai ver? Como é que vai ser na escola? Como é que o professor vai olhar para o meu filho? Toda mãe pensa isso. Meu filho vai precisar de mim para o resto da vida? Ele não vai casar? Ele não vai namorar? É como se não fosse, vai ter filhos? Como se fosse algo para vegetar a vida toda ali, né? Exatamente. Então, assim, quando eu olho quando eu recebo lá na clínica uma criança autista de suporte 3, ou até mesmo de suporte 1. Suporte 3, você está se referindo, são os níveis, Aline? Os níveis de suporte é a necessidade que aquela criança precisa, né? O aumento de necessidades. Quer gritando, quer correndo, chorando sem parar, e a mãe fica, meu Deus, me ajuda, me socorre. Né? A mãe é para tudo. Né? O pai está ali presente, mas a mãe é inexplicável. Ela sente a dor da criança. Então, assim, eu fico observando, olhando, meu Deus, e se meu filho estivesse vivo? Ele não andaria, porque os pezinhos deles eram tortos. Ele ficaria em cima de uma cama. E hoje eu não estaria aqui para contar essa história. Eu não estaria aqui. Aline, como mãe, né? Você tá falando, eu vou tentar exercer, entre aspas, imaginar essa situação tua, tá? Se o cara chegasse para mim e falasse assim, olha, seu filho tem um problema no coração. Uhum. Eu entraria em desespero, só com isso. Porque o coração é a vida do ser humano, né? O órgão principal, coração e cérebro. Pelo menos até onde eu sei, coração, cérebro e pulmão, tudo bem. Aí chega, diz, olha, tem pedra nos rins, como eu já falei anteriormente, você já falou, pedra nos rins, não vai desenvolver o cérebro, ele vai ficar vegetando. Desculpa a expressão, Aline, é um pacotinho cheio de problemas que vai vir ao mundo. Então, se você, por mais que tu falou, tenha fé em Deus que ele vai vir ao mundo, mas vai dar tudo certo no final. Por mais que haja uma deficiência, mas ele vai viver, eu vou ter o meu filho, né? E vou vê-lo crescer e quem sabe futuramente uma cura pode surgir com o avanço da tecnologia, né? Pode surgir. Isso te passou pela tua cabeça, porque nesse momento, ao te indagar, na verdade, eu não sei, cada um tem sua força até onde chegar, né? Mas eu acho que eu não seria tão forte por isso. Sabe por quê, Aline? Porque durante a gestação dos meus filhos, eu cuidei desde a hora da produção até a hora que nasceram. Então,
assim, eu fiz de um tudo para quê? Foi naquela época, em 2015, o primeiro filho, foi a menina de 8 anos, ela tava dando microcefalia. Então, mediante essa, entre aspas, esse caso, eu tive todo um cuidado, até na hora do parto eu estava presente. O menino já foi a mesma coisa também, só que eu tinha um recurso melhor, graças a Deus, para cuidar. Então, assim, Aline, tu falou que se ele tivesse vivo, estaria completando, seria 8, 9, foi em 2013? Acho que 10 anos, 11 anos, 11 anos, né? Tá em 2024. Isso. Estaria Um belo rapaz. um belo rapaz já. E a falta, Aline? Grande, né? Porque cada vez que eu me recordo, que eu lembro do que eu passei. Foi muito difícil o que eu passei, sozinha dentro de um hospital. Era aqui na Paraíba, Aline? Sim, lá em João Pessoa. E foi muito duro, porque inexperiente, primeiro filho, né? Você tem que idade ali na época? Na época eu tinha, acho que uns 20. Novinha, nossa. Novinha, meu sem Deus. Experiência alguma sem de experiência vida, meu de Deus. Nada, sem experiência em nada, tinha uns 20 anos. E foi muito difícil, né? Carregar essa barra sozinha. Né? Tive todo o apoio do meu esposo, esteve lá sempre comigo, não largava a mão, era eu chorando do lado, ele chorando do outro, porque a gente queria Todo casal quer um filho, Aline, né? Com certeza. E aí, né, veio a óbito e nasceu a vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Samuel, quando ele veio a óbito, Aline, ele tinha nascido? Tinha nascido, ficou 42 horas, eu acho, na incubadora. Tu chegou a pegar? Com certeza, peguei nele, né, tava com muita dificuldade para respirar, tava todo entubado. Quantos quilos nasceu, Aline? 2 quilos. 2 quilos. Eu lembro disso até hoje, quando eu faço anamnese com as famílias. Não lembro do peso do meu filho, não. Eu lembro de cada detalhe até hoje. Realmente emociona, viu, Aline? Emociona porque o que tu tá me falando, eu acompanhei na minha profissão, fui sair registrando desde o primeiro mês ao 9º mês, até a hora que nasci. E ao ver o seu filho nascer, igual a menina, a Juliana, eu vi na hora que o médico ele tirou da barriga, né, da mãe, tirou. E quando nasceu, eu olhei assim e disse: nossa, eu nunca. A mãe era um pouco parda, beleza, né? Sou um pouco mais claro. E eu esperançava sair misto, né? E quando nasceu, a sensação que eu quero, assim, tentar passar pro pessoal que tá nos assistindo. E outra coisa, Aline, quando eu olhei assim, que eu vi parte de mim, aquele sonho realizado, disse: nossa, como é branquinha, não por questão de escolher, porque eu esperava uma criança de pele escura, mas era porque era parte de mim que tinha saído. Imagina você que passou por tudo isso e depois de toda essa batalha, só passar 48 horas com o filho. Então, realmente, Aline, essa dor somente você, seu esposo, não tem pai, não tem irmão, somente você, quem sabe. Somente a mãe que sabe. A trajetória de tudo isso, de dor, de lágrimas. Hoje eu já superei para contar essa história, mas toda vez que eu abri a boca para falar, chorando. Mas hoje superei, consigo contar até para meus pacientes escutarem e verem que não só apenas eles sentem essa dor, né? Eu já senti. E aí nasceu a Aline em busca de conhecimento para poder ofertar e dar uma qualidade de vida para muitas famílias, dar um suporte no qual eu não tive, né? No meio profissional da saúde. E nasceu a Aline neuropsicopedagoga, fui crescendo cada vez mais, e aí tá a Aline hoje, né? Fazendo a diferença, acredito eu, que na vida de muitas famílias. E com uma belíssima história. Não, só esses primeiros minutos que tu me contou aqui, não é para qualquer um, Aline, porque se fosse outra pessoa, teria tirado a própria vida, isso é natural, a gente saber disso, mas uma história assim de superação, e uma história de superação em cima de superação, que é a Aline que eu estou de frente hoje, aqui no Bora Conversar. Aline, como tu falou, foi daí, Léo, que surgiu a Aline Bernardo com mais coragem, mais do que eu já tinha. Sabe aquela história de que a mulher, ela cria uma força inexplicável depois do filho? É verdade.
A Aline, de alguns anos atrás, de 11 anos atrás, ela era uma Aline frágil, sensível, delicada. Hoje eu sou mais durinha. Sou mais, sabe, pulso firme, né? E tento passar para as famílias uma segurança de que vai ficar tudo bem. Porque muitas famílias chegam nervosos, aflitos, pedindo socorro. Assim, calma, mãe. Eu vou fazer o que puder, né, por você e pelo seu filho. E hoje eu tenho essa segurança e essa certeza, né, de ofertar o melhor tratamento, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Você, a Aline não vive, a Aline só estuda, a Aline só faz cursos, faço mesmo, sem viver não. Então, Aline, me diz o seguinte, falando um pouquinho do espaço evoluir, não é isso? Depois de tudo isso, você teve um tempo para se recompor. Sim. E não foram dias nem meses, Não, foram foram anos. anos. Foram anos. Tu fez tratamento. Fiz tratamento. Fui na geneticista, né, para ver se estava tudo ok, eu e meu esposo. E deu tudo certo. E aí a correria para terminar, né, a faculdade, né, que eu tinha trancado, para terminar, né, a graduação. E aí veio pós-graduação, e aí veio o amor, né, por pessoas atípicas. Ok, Aline. Ok. Dando continuidade, Aline, na verdade, eu estou aqui com várias perguntas, imaginando para poder te fazer. Eu estou acompanhando também aqui, viu, Aline? Eu comecei agora. Se o pessoal quiser deixar alguma pergunta aqui no Instagram, deixa aí que eu pergunto aqui, a Aline responde. Enfim, estamos aqui para isso. O tema que eu não quero fugir, na verdade, por isso que eu te convidei aqui, que é o autismo, né? Eu não sabia que existia por trás de tudo isso uma grande guerreira, certo? E o Espaço Evoluir surgiu, tá com quanto tempo, Aline, que surgiu? Espaço Evoluir é bebezinha, recém-nascida, 2 anos. 2 aninhos. 2 aninhos. Começou uma clínica pequena, né, muito pequena, aqui na Praça São Sebastião. Acho que muitos recordam. Olha só, boa noite, minha linda. Saudade, Jonathan. Pergunta quando você vai voltar para você. Saudade também, viu? Olha só, bela história. Parabéns pela bela profissão. Muito obrigada, minha linda, sempre me acompanhando. Mas retornando aqui. A Evoluir, ela é bebê. A Evoluir, muitas me perguntam, Aline, de onde é que veio o nome Evoluir? Justamente, evolução. Da tua superação, Aline. Exatamente. Evolução de tudo. Da minha superação, né? Por ter passado por tudo isso, para ajudar as crianças, as pessoas a evoluírem. Então, o nome Evoluir não surgiu do nada, já tem uma história, né? E a gente começou com bem pequenininho, em menos de 3 meses, fez um grande sucesso, né? Graças a Deus. Prestando atenção, excelente. Estou só fuçando aqui o teu Instagram. Fez um grande sucesso e em menos de 1 ano a gente partiu para um ambiente maior. Né? Que é onde vocês estão atualmente. Que é onde a gente está hoje. Do lado da Crosby, é isso, Aline? Isso. Quer dizer que aquilo ali é seu mesmo, a estrutura física, ou é alugado? Não, é alugado. É alugado, mas isso. enfim, a clínica Evoluir é sua. Minha. Entendi. É minha. Ok, Aline. Aline, eu quero entrar agora no assunto de verdade, que é... Enfim, vamos sair um pouquinho, tu me contou sobre a tua trajetória aí, não é para qualquer uma pessoa, realmente não é. E depois de todo esse trauma vivido, aí você diz assim, agora eu quero encarar o problema de frente, combater e resolver o problema, ou tentar resolver o que eu não pude fazer pelo meu filho, agora eu quero fazer pelos dos outros, ou seja, você é uma segunda mãe, além de uma baita profissional. Pense, vou colocar essa sua palavra aqui. Eu faço pelos outros que eu não pude fazer pelo meu filho. Eu tava notando isso enquanto tu falou, isso aí. Peraí, vamos toda chorar aqui, isso. Não, mas é sério, tô falando sério. Tá sendo sincero. Quando você falou assim, Léo, e ele só passou 48 horas, então vem a história de superação, tempo depois. Olha, depois de tudo isso, eu falei, não é para qualquer um, Aline.
né? Entre os altos e baixos da vida de nós, seres humanos, somos imperfeitos, buscamos sermos perfeitos de uma ou de outra forma, mas a gente nunca vai obter isso. O que eu quero dizer é o seguinte, Aline, ainda sobre Samuel, só concluindo o pequeno resumo sobre Samuel. Mas tu teve o prazer de pegá-lo nos braços, de beijar. Com certeza. Tu, teu esposo e a família ali nesse momento. Todo mundo sentiu a mesma dor, né? A equipe, né, do hospital foi até ao meu encontro e disse, olha, mãezinha, infelizmente ele veio a óbito. Tu já esperava por isso, Eu já Helena? esperava, pela condição. Ele veio a óbito. Você gostaria de ver? Com certeza. Porque eu não podia tocar nele enquanto ele estava na incubadora. Aí colocaram nos meus braços, pude sentir, né, o cheirinho dele, o peso dele, né, 2 quilos. Eu disse, meu Deus, meu filho. Mas é um passo de cada vez, né? Aconteceu, tinha que acontecer. Acho que tudo nessa vida tem um propósito, né? Deus coloca esses desafios para a gente superar e se tornar mais forte. E se eu não tivesse passado por isso? Acho que hoje eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui diante dessa Aline guerreira, não, né? Não estaria. Não Não é mais que uma Mulher Maravilha, na verdade, Aline. Saindo tudo tem um propósito. Da ficção para a realidade. É isso que... Enfim. João, tu poderia, por gentileza, diminuir só um pouquinho o ar-condicionado? 2 coisas que eu ia pedir para fazer, para a gente poder agora entrar no autismo, Aline. Que é algo que eu acredito que seja de grande importância para você, para mim. Na verdade, eu acho que para o mundo todo. Falando agora sobre o assunto principal do Bora Conversar, hoje, que é autismo. Aline, o maior exemplo que eu não esperançava de saber aqui no Bora Conversar era que você tinha em si a maior história que poderia contar sobre o que te leva a ser uma segunda mãe para outros filhos, que é uma realidade, como acabamos de falar, dar esse suporte para as famílias, cuidar dessas outras crianças. Uma outra coisa também que eu quero te perguntar é, diante desse quadro você não pode ter filhos, ou pode, Aline? Não, eu posso. Não, e aí, já tem algum? Planeja? Não. Não. A previsão é para esse ano, final do ano, né? Estou me organizando para isso, né? Já está na hora, já estou velha. Então, assim, primeiro estou me organizando, deixando tudo estabelecido para que eu não venha me preocupar, né? Mas eu pretendo o final desse ano. Bem, eu sou cristão, acredito que você também é. Sim. Então, graças a Deus, né? Espero que venha um outro Samuel. Não vai substituir nunca o lugar do primeiro, né? E nem sabendo dessa história, a gente nunca esquece nosso primogênito. Então, que venha, Aline, com muita saúde, vixe, receba de verdade. Me deixou, o que tu me falou me deixou também um pouquinho triste ao mesmo tempo e emocionado com a história de superação, né? E a gente está no mês de conscientização porque, como eu estava te dizendo anteriormente, antes de a gente gravar, daqui a pouco eu vou trazer o meu pirralho, vou colocar aqui só para tu observá-lo enquanto a gente conversa, tá? Vou tentar fazer esse teste. Tu vai aqui. querer que eu avalie o teu filho aqui Não, ao vivo? 5 minutos. 5 minutos é mais por uma questão assim, pessoal minha. Tá. Vamos lá. Aline, eu estava vendo, inclusive está até azul, as luzes estão azul, em homenagem ao mês de abril do autismo. Eu vi que por isso, né, eu estava dando uma rápida pesquisada e pegando essas filas de internet, vamos lá. É verdade que a cada 5, digamos assim, pessoas que nascem com autismo, digamos que 3 ali são homens e 2 são mulheres, ou 1 é mulher. É mulher. Por que isso, Aline? Vou dizer uma coisa a você. Quando se trata de autismo, ainda é misterioso. O estudo está cada vez mais avançando. Muitas pessoas falam assim, Aline, por que meu filho é autista? Por quê? O que foi que aconteceu? 81% é genético. A gente já sabe que a genética, ela predomina. O outro % é questões ambientais. Alcoolismo, drogas,
né? Isso durante a gestação, Aline, Durante faz com que a criança desenvolva, mesmo ela geneticamente não tendo, mas uma gestação não bem tratada, ela desenvolve o autismo ou outros problemas. Outros problemas eu sei, mas assim, o autismo, pelo que eu entendi, é uma deficiência no cérebro. Me corrija se eu estiver errado. Sim. Certo? Porque assim, eu quero me aprofundar também sobre um pouquinho desse, fora do... Sim. Eu quero me aprofundar um pouquinho também. Então, se você não tiver cuidado durante a gestação, a criança pode nascer, além de outros problemas, com esse problema da atualidade, que é o autismo. Por mais que a gente cuide de toda a gestação, sempre acontece. Porque o estudo ainda está sendo avançado para descobrir realmente de onde é que veio o autismo, qual é a causa do autismo. Porque ainda não tem explicação. O que a gente sabe de acordo com as pesquisas, que é 81% genético. Então, quando eu faço lá a avaliação, porque eu gosto de dar resposta à família, porque por que meu filho nasceu assim? De onde é que veio? O que foi que eu fiz de errado? Eu sou a culpada? As mães se culpam por isso, Aline. Com certeza, nossa, é um lencinho, uma caixinha de lenço do lado, eu já sei que vai acontecer, que ela vai chorar, vai se desesperar, né? Mas aí, quando a gente faz lá a avaliação, olha, de acordo com o histórico familiar que o seu sobrinho tem, que o seu irmão tem. Então, aqui a gente está vendo que é questões genéticas, né? Quando não acontece isso, é problema na gestação, a prematuridade, né? Quando a criança nasce prematura, corre o risco, né? Questões de drogas, alcoolismo e tudo mais. A gente sabe que tudo isso aí, Aline, vem para destruir, né? Eu já vi aqui casos, aqui em Mamanguape, onde, inclusive até soube recentemente, desculpa a expressão, eu fiquei puto da vida com isso. Saber que tem uma mãe que todo ano gera uma criança para poder receber Bolsa Família. Bolsa Família. E aí, Aline, eu disse, eu não acredito numa coisa dessa, não. Mas me contaram, isso foi recente, tá? Isso me contaram. É revoltante, Aline, uma coisa dessa. O filho, eu acredito, ele não tem que ser gerado como se fosse uma coisa fútil, digamos assim. Não tenho palavras nesse momento para te descrever, mas algo que não tenha muita lógica para existir. Eu vou gerar para receber ali um valor. Cara, que pessoa desumana. Agora imagina, uma mãe procurar um especialista, uma mãe procurar uma profissional, um médico, para pedir laudo para benefício. Isso pior? Tem acontecido muito. Demais! Gente, não tem noção não. Entrou uma mãe em contato comigo pelo Instagram, me pedindo laudo. Primeiro, eu não dou laudo. Quem dá laudo é o médico. Eu faço rastreio, eu faço os testes para ver se realmente aquela criança pode ter alguma coisa. É diferente. O meu relatório, comprovando ali, diante dos testes que foi realizado, vai dizer se aquela criança está ou não dentro do espectro. Aí, pelo Instagram, eu vou dar laudo. Ah, não, Aline, mas já foi passado pelo médico. Sim, foi passado pelo médico, mas ele deu? Não, porque se eu quero. Então, se ele não deu, não sou eu que vou dar. É constrangedor demais uma coisa dessa. Meu Deus E do fora, as meninas recebem ligação lá na clínica. Vocês vendem laudo por quanto? Opa! É sério, Aline, também. Muito. Como é que tu reage diante de uma situação dessa, hein? Primeiro, eu explodiria. Qual seria a reação do ser humano? Né? Tem mães que querem seu filho perfeito. Tem mães que querem o filho com deficiência, com problema? Só por causa de benefício? Isso não existe. Tem casos aqui em Mamanguape, pelo menos assim, que me falaram. Estou te relatando aquilo que me falaram, que as mães levaram o filho ao médico para colocar, o filho saudável, para colocar para o médico passar um remédiozinho controlado e o cérebro, que é perfeito da criança, começa a ingerir aquela medicação e vai se tornar um cérebro doente. Então, que tristeza uma coisa dessa, poder saber que o ser humano, enquanto você, por um lado, uma história tão belíssima de superação querendo ter o Samuel, não teve, tem pessoas que geram para ter materialmente e humanamente são desumanos. Pois é. Não tem, Aline, como me entrar uma coisa dessa, não. Eu não aceito. Me desculpa, mas esse é o Léo de verdade. Não tem como. Aline, pode continuar, tá? Onde paramos?
Era sobre as mães que ligam para lá para saber. Então, acontece muito isso. Acontece muito isso. E as meninas são instruídas para dar bronca mesmo. Pode dar bronca, isso não existe não, minha senhora. Aqui não vendemos laudo não, laudo se vende não. Né? Se você acha que o seu filho tem alguma coisa, venha para uma consulta com um psiquiatra, né? Venha com uma consulta fazer uma avaliação para ver se tem ou não. Tá certo, Aline. E eu creio que jamais você vai abrir ou descolar nenhum dedo do outro mediante tudo que você passou na vida para fazer uma coisa. Jamais. O seu caráter já diz tudo. Diz tudo. Aline, sobre o autismo, quando você dá as dicas para os pais, você até falou lá na clínica, eu tenho até já um pacote de lencinhos, porque não é fácil os pais receberem uma resposta dessa. Tá, mas muitas vezes pode acontecer de haver um engano, é uma fase da criança, ou você acha que realmente tudo que ela demonstra ali, a maioria tá assim, firmada numa resposta pergunta. Em que realmente é autismo? Boa pergunta. Veja bem, o que é que está acontecendo? Existem vários fatores que faz com que muitas famílias, ou até mesmo um profissional, venha achar que a criança pode estar dentro do espectro autista. É normal isso acontecer, mas por quê? Vamos lá, para os fatores. Primeiro, excesso de telas. É o que está ocasionando... Telas... Celular, tablet, televisão. Sim, no geral. Excesso de telas. Está ocasionando atraso no desenvolvimento. Atraso na fala. Coloca aí na televisão que ele vai aprender a falar. Fala não. Ele vai aprender a reproduzir. Fala é isso daqui que a gente está tendo aqui. Comunicação receptiva. Comunicação. Você está entendendo o que eu estou falando? Isso é fala. E isso está acontecendo muito, né? O atraso no desenvolvimento por causa do excesso de telas. Um outro ponto é que muitas famílias colocam a criança dentro de uma bolha. Não deixa a criança fazer nada, né? Não dar autonomia. Então, aí cresce uma criança com frustração, medo de tudo, insegurança, não sabe fazer escolhas. Vem a questão do isolamento, né? E, claro, vem realmente a criança que está aí dentro do espectro. E como é que eu vou fazer a diferença? A avaliação e a investigação. Eu sempre gosto de falar para as famílias, olha, você é detetive, hein? Eu vou investigar o porquê que ele está com atraso. Eu nunca faço quando eu olho o comportamento da criança no momento que eu estou ali conversando com as famílias, eu estou observando. Mas eu não vou dizer, é autista. Não. Eu não avaliei ainda. Por mais que eu saiba, eu nunca falo. Nunca. E ali eu começo a passar a investigar. E como é essa investigação? É em 3 passos. A anamnese, que eu faço a investigação da gestação, da parte neurológica, saúde, todo o desenvolvimento e até educacional, né? E clínico, que são os testes de comportamento, todas as funções executivas, todos os atrasos, seja de linguagem, seja de comportamento, tudo, né? Para ver se ele está de acordo com o marco do desenvolvimento ou não. E o último, escola. Por que escola? A escola é o meio social de todo ser humano, de toda criança, é a base. Então, a escola, a criança ela vai mostrar quem realmente é na escola. Entendi, Aline. É o meio social dela, ela vai mostrar as suas dificuldades, né? Ela vai mostrar todo o comportamento social, se ela vai interagir ou não vai. Então, quando a família não quer ali enxergar o desenvolvimento da criança, se está em atraso ou não, os professores enxergam e dão o norte. Porque ele acompanha. Será que os professores também... Está muito desenvolvido certos... Opa. Tem uma muriçoquinha aqui. Aqui tem. Realmente tem. E, querendo ou não, algumas gravações que a gente fez saiu. Saiu, Aline. Eu peço até desculpa para tu, tá? Aline, veja só, eu acredito que hoje, com tanta informação, os professores, né? Hoje eu não posso chamar, Aline, tu é loira. Um exemplo, para chegar na questão do autismo. É a mesma coisa, tá
com preconceito, chamando uma pessoa de morena, né? Tu é igual um café, isso e aquilo. Um exemplo. Foi um dos temas que eu conversei com o Jean. Não, apesar que todos tratam da mente, procuram conhecer um pouco mais da mente. Só que no teu caso é tentar resolver ou diminuir aquele problema. Então, na escola, os professores já estão mais capacitados atualmente, com tanta informação, mesmo assim, a função sendo de professores, para ensinar A, B, C, D, matemática e outras disciplinas. Mas eles já estão um pouquinho mais avançados no conhecimento, porque as escolas hoje ainda... Será que toda a escola tem inclusão para isso? Será que Não me faça pergunta difícil. Não, mas é sério, eu acho que as escolas elas têm que ter realmente uma sala e botar ali misturado. Não assim, tem 20 alunos em uma sala e tem uma pessoa que é autista. É isso mesmo como você fala? Dentro de uma sala, um autista? Um autista. Não. Dentro de uma sala, no mínimo, vai ter 5 autistas. Caramba! Pronto, mas assim, existe o tempo da sala de aula e com certeza os professores eles vão deixar para analisar tudo e depois chegar para os pais e dar aquele diagnóstico. Não é com um dia nem 2 dias. Não, claro que não. Ele vai observar devagarzinho. Né? As escolas aí, nos primeiros anos iniciais, tem aí a avaliação, né, que chamam, para avaliar a criança, né, a questão do vínculo e tudo mais, e eles vão enxergar se a criança ela vai conseguir ou não, né, acompanhar o ensino, ou vai ter baixo rendimento, ou vai enxergar os atrasos. Infelizmente, ainda tem muitos professores que ainda precisam se capacitar. Nem todas as escolas têm inclusão. E eu acho que aí falta paciência em Muita professores paciência. com eu isso. costumo dizer o seguinte, Leonardo. Todo profissional, seja da área da educação, área da saúde, do meio empresarial, de banco, de qualquer coisa, esteja capacitado. Porque em qualquer ambiente vai chegar autista, qualquer ambiente vai chegar qualquer deficiente físico, qualquer ambiente. E como é que você vai saber lidar com aquele ser humano no momento de uma crise? Imagina isso dentro de uma escola. Imagina ali, né? Isso dentro de uma sala de aula. Tá lá 5 autistas para 2 professoras, né? Que é a professora mesmo e uma suporte, um auxiliar. E Aline, imagina se nesse momento uma criança entra em crise, a outra que também é autista entra em crise, e isso desencadeia aquele efeito chamado de dominó. Eu acho que se não me engano é isso, um caindo por cima do outro, né? E aí os demais que não são, né? Mediante isso, por serem crianças, eu acho que vai criar, na verdade, um certo medo, por isso que é importante a gente falar do autismo. Eu acho que não tem como não fugir, realmente. Conscientizar desde pequeno. Se eu tenho uma criança ou não, mas eu tenho que conscientizá-la a dizer que seu amiguinho, porque ele tem digamos assim, uma certa especialidade, ele não é para ser mantido fora da sociedade. Pelo contrário, tem que receber todo o carinho possível. Então, é assim que eu procuro educar aqui em casa, entendeu? Eu, principalmente os meus pais, porque eu passo uma boa parte dentro do estúdio. Mas aquilo que está dentro do meu conhecimento, eu procuro o máximo possível dizer assim, olha, se você vê uma criança com uma certa dificuldade, não se distancie, se aproxime. Que bom que você tem essa visão. Então, é por essa razão que eu acho importante conscientizar. Eu acho que isso deve começar dentro da escola, que é onde gera mais informação. A educação, para ser boa, ela tem que vir de casa. Então, vamos começar a tratar desse tema. Não é só as disciplinas que devem ser passadas às crianças, mas vamos falar em 10, 15 minutinhos dentro da escola de um determinado tema. Pronto, então eu tiraria esse mês de abril para as escolas fazerem uma brincadeirinha ali e começar de forma sutil falar que o coleguinha ele não é diferente, porque ele carrega geneticamente algo que deixa o seu comportamento diferenciado. Mas em si ele não é diferente. Ele é um ser humano como qualquer outra pessoa. Só não vai agir, digamos assim, interagir como os demais. Mas é um ser humano. Então, essa parte de inclusão, eu acho que a escola deve ter seu papel. A conscientização começa de casa. Deixa eu te contar uma pequena historinha que chegou até os meus ouvidos. Uma mãe veio falar para mim, com muito desgosto, dizendo que ouviu
de uma outra mãe que estava reclamando para a professora: o meu filho não tem condições de ficar aqui dentro da sala, ele não vai aprender nunca, porque tem essa criança aqui que é autista e fica gritando. Como é que vai ser feito isso? E claro que o filho escuta isso. Então o preconceito começa dentro de casa, né? Esse fato é um fato real? Sim, aconteceu aqui dentro de Mamanguape, né? E era meu paciente. Então lá, a criança de suporte 3, autista, estava... Suporte 3, eu tenho que frisar bem que é um nível bem elevado, né, Aline? Ele gritava muito, né? Os seus comportamentos muito agitados. E no momento de leitura, de aprendizagem lá, claro que as outras crianças não conseguiam prestar atenção, mas chegar a mãe e falar isso, né? E a dor daquela mãe, da criança autista, como é que ela fica? Aí é que tá. Aí é que tá. Eu acho que foi muito desumano a atitude dessa mãe, né? Porque, será Olha que ela só um minutinho. Olha só essa Bianca Fernandes. As escolas não estão preparadas para receber nossas crianças autistas. Sou ateia e trabalho como cuidadora, vejo que os professores não procuram incluir nossas crianças, deixa tudo por conta do cuidador. Olha só, eu presenciei autista na escola pública sem preparação. Isso é muito comum, infelizmente. Isso é muito comum. Nem muitos professores, vários professores não estão preparados para receber. E eu ainda fiquei muito surpresa, né? Esse ano, as manifestações de várias escolas, né, de passar essa informação, falar sobre autismo, levar o autismo para dentro da escola, né, de conscientizar os alunos, de conscientizar professores, mas ainda vai existir essa lacuna de informações, de falta de informações. Deixa de existir nunca vai, né? Não, desde não que vai. o mundo é mundo, está sempre evoluindo, mas alguns pontos que deveriam já ser bem razoáveis ainda estão lá em cima para serem baixados e normalizados perante a sociedade e perante, assim, eu sempre me refiro, quando eu me refiro à sociedade, à parte humana de cada um de nós. Aí quando acontece essa situação, né, da mãe que veio me relatar, Aline, o que é que eu faço? Eu tiro meu filho da escola? Não, você não vai tirar seu filho da escola. Aí eu lembro do que eu passei com o Samuel. Se o Samuel tivesse sobrevivido, era isso tudo que eu ia passar? Professores que não estão preparados. Como é que ele ia tratar o meu filho? Meu filho ia ficar lá no cantinho da parede, só observando, chorando, e ninguém ia cuidar do meu filho? Imagina o que se passa na cabeça de uma mãe quando pensa em colocar o seu filho autista dentro da escola. É claro que tem medo. Será que meu filho vai ser maltratado? Será que meu filho vai ser bem tratado? Será que vão dar a comida do meu filho? Porque muitas crianças autistas têm seletividade alimentar. Então, leva lá a sua comida separadazinha, que ele sabe que vai comer. Será que... E Aline, para a escola, os meus levam um lanche, né? Minha pirralha detesta, diz ela que não gosta de merendar. Agora parece que é com vergonha. Só que nesse caso, as mães já conhecem o que elas gostam de comer. Sim. Diferente da escola, né? Por isso que é importante a escola ela fazer uma anamnese. Quando recebe, seu filho é autista? Vamos, senta aqui, mãe. Me descreve como é o comportamento, qual é o remédio que ele toma, se ele não toma, barulho incomoda ele, o que ele come, o que ele gosta de comer, o que deixa ele desconfortável. É importante fazer uma entrevista com a família, né? Porque a criança ali está em um ambiente novo, é claro que vai ter seus momentos de crises, é claro que vai ter seus momentos de birra, e tem que saber lidar. Tem que saber lidar, porque, infelizmente, pessoal, as escolas só vão receber autistas, TDAH, deficiência intelectual, infelizmente. Traduzindo, tem que estar preparado. Vamos lá, traduzindo tudo isso que tu falou aí, são abreviações. Me traduz aí, Aline. As escolas têm que estar preparadas para receber... Tem que estar preparado. Tem as classificações de autismo, né, Aline? Sim, né? Que são os níveis de suporte. Suporte 1, suporte 2 e suporte 3. Pelo que eu entendi, do básico,
um pouquinho mais avançado e um Isso. pós-avançado. Isso. É mais ou menos isso. Então, um vai exigir, o nível 3 vai exigir tudo, na verdade. Né? Depende. Depende muito, né? Exemplo, Aline. Tem autistas que precisam de um grande suporte para escovar dente, para escovar o cabelo, para trocar de roupa. Muitos ainda não desfraldaram, né? Isso com quantos anos, mais ou menos? Vai variar bastante, vai depender se a criança ali está fazendo estimulação ou não, porque nós, terapeutas, que a gente instrui a família a como desfraldar, que não é fácil, né? Então, é um processo, é um caminho. Tem que estar em tratamento. E muitos ainda não, claro, falta de recursos e aí a CAPS, né? O CAPS, os órgãos públicos que atendem essa demanda, está muito lotado, está muito cheio. E falta recurso para isso. E falta recursos para isso. Eu acredito, Aline, que quando se procura particular, até uma coisa bem interessante no que tu estava falando, dos níveis e da necessidade, cada um tem a sua necessidade, tem que ser estudado para ir. Vai ter o suporte de acordo com a sua necessidade, mas, digamos assim, uma mãe tem um filho que tem o problema do autismo. Não sei se é problema, como se chama de verdade. Não chamamos problema. Me fala aí, Aline, para não pecar. Para não pecar, não falamos problemas. Me fala aí, Aline, como é que se chama? Falamos que, eu mesmo falo particularmente, que chamo de dificuldade. A criança... Dificuldade, pronto, com autismo. Pronto. Isso. Então vamos lá. Eu acredito que muitas vezes uma mãe tem um filho e ela não deixa cuidar logo no início, ou até mesmo depois de um certo tempo, porque, pelo que eu entendi, você não só descobre nos primeiros meses de vida que existe essa dificuldade, como nos primeiros meses, nos primeiros anos, como também na fase adulta, né, Aline? Sim. Na fase adulta, pelo que eu fui lá no Dr. Google, viu? Inclusive, tem um autista aqui me assistindo. Sério? Tem. Não vou entrar não, para não atrapalhar. Vamos lá. Então, a falta de recursos pelo SUS... É muito grande. É muito grande. E uma mãe que recebe um Bolsa Família, digamos assim, e claro que é obrigação, existe lei para isso, né? Você tem a deficiência, então você tem que ter o seu valorzinho mensal ali, pelo que eu entendi, não, me corrija se eu estiver errado, para arcar com os custos, né? Mas quem ainda tem um entendimento retrô, né? E não corre atrás para sanar o problema do filho. Questões de tratamento? Questão de tratamento pelo SUS. Porque meu filho é assim, no momento eu não tenho condição, mas com a informação que nós temos hoje em dia, se torna mais fácil de chegar ao caminho certo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, Aline, eu enrolei um pouquinho, mas o que eu quero dizer é o seguinte, além da falta precária no SUS, de um bom atendimento, de recursos para isso, às vezes você tem o atendimento, mas não tem os recursos ao seu lado para poder tratar aquela criança. Então, isso termina aqui deixando evoluir o quadro. E aí depois a mãe, quando sai do SUS, quando o quadro tem evoluído um pouquinho, porque não resolveu, ela vai diretamente para um profissional particular procurar. E aí os gastos, falando financeiramente agora, serão maiores. Porém, mais do que os gastos, eu acho que maior vai ser tentar reverter o que poderia ter sido revertido alguns meses antes ou alguns anos. Então, por isso que eu falo, olhando aqui para a câmera, eu acho interessante você procurar logo no início se desconfia, é isso, Aline? Se você acha que o filho tem realmente me ajuda, Aline, algum ponto que leve a mostrar que é uma criança um pouquinho mais diferente, é melhor procurar no início do que deixar o tempo passar e quando for procurar, Aline, vai ser uma dor de cabeça maior para tratar. Fazer o tratamento. O tratamento, não é isso, Aline? Exatamente. Eu sempre falo na minha rede social, né, o Instagram, se a mãe, o pai, a família perceber que existem atrasos, a criança com 2 anos, 3 anos não fala. A criança ela é agitada, tem aí choros excessivos, é sensível a texturas, sensível a ações. Se a criança ela não brinca de modo funcional, se ela só fica girando objetos ou rodopiando, andando na ponta dos pés,
Se a criança mostra certa seletividade alimentar, se não consegue fazer contato ou manter o contato visual, né? Esses sinais, procurar o quanto antes, né? E geralmente a gente consegue diagnosticar a partir de 1 ano de idade, né? Hoje, como está se falando muito sobre o autismo, muitos adultos estão se descobrindo. Na infância eu tinha esses comportamentos, mas eu consegui se adaptar. Eu consegui se adaptar ao meio social. E muitos me achavam estranho. E por que eu sou estranho? Mas de tanto estar se falando sobre autismo, eles estão procurando investigar e acabam descobrindo que são autistas. Mas, como já são adultos, de um nível bem baixo, né, Sim, Aline? sim, de suporte 1. Suporte 1. Suporte 1, né? E aí começa a entender, então é por isso que eu não aceito certas situações, eu sou sensível a isso, né? Então é por conta disso. Então é tão bom ter informação, se informar, né? E o bacana disso tudo é que hoje está se falando muito sobre autismo. E que bom que está falando. Coisa boa, né, Aline? E que bom, coisa boa, né? Que muitos estão se descobrindo. Autismo está na moda. Não, autismo não está na moda. O que está na moda é preconceito. Isso está na Quem moda. Quem está dizendo isso que está na moda, hein? Muitos! Inclusive, sério, até médicos estão falando que autismo está na moda. Olha, a única moda que eu conheci até agora, me desculpa a expressão, é TikTok. Que Não toda, assim, qualquer conteúdo que você posta lá, isso sim é modinha para mim, né? Dancinha TikTok, enfim, mas algo, quando se trata do corpo humano, eu procuro encarar de frente mesmo, Aline. Não é? Então, enfim, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa. No segundo bloco a gente continua aqui no Bora Conversar com o tema autismo. É doutora que eu posso chamar? Não, porque não tem essa especialidade ainda, né, Aline? Mas enfim, no segundo bloco a gente continua com a Aline Bernardo, que deixa eu colar aqui, tá? Rapidinho. Tinha salvado aqui. Olha só, deixa eu ler aqui para vocês. Cada comentário bacana. Estão comentando, Aline? Muito aqui, ó. Então leia aí pra gente. Bianca Fernandes. A minha filha não falava até os 4 anos. Tinha seletividade alimentar e outros atrasos. Procurei informações, fiz o curso de AT, comecei a desenvolver com a minha menina e vem dando certo. Que bom, graças a Deus. Tá vendo aí? Uma mãe que se preocupa com o desenvolvimento. E tem muitas mães aí que preferem ocultar, tá? Preferem ocultar. Se eu for contar a você o que cada mãe faz. Não. Eu sei que tem mãe que é de verdade mãe e tem mãe que só tem o nome de mãe. Que quer ocultar as dificuldades, né? Que não quer que seja, que não quer que esteja dentro do espírito. Aí começa a ocultar. Mas aí é onde entra o preconceito, né, Aline? Exato. É aquela velha história. Qual é a mãe que quer? Né? É complicado, aí complica verdade. mais ainda porque a criança nunca vai se desenvolver. Porque fica fugindo. Quando pensar que não, a criança está com tanta dificuldade, está com tanto atraso, que vai procurar ajuda que já está tão avançado. Aí, é claro que aqui tem condições de melhorar, com certeza, mas a gente sua. Nossa, a gente sua eu não bastante. tenho nem noção de como é. Tem que ter muita paciência, santa paciência na hora lá para você lidar com a criança. Aí você sai, vai para outra criança que já tem um nível mais baixo, grau 1, Deixa eu ver mais aqui. Rosana tá falando bastante aqui, viu? Essas crianças precisam do PBC, que é por lei. Muito bem. Eu passo bastante perrengue com esses anjinhos. Rosana, ela trabalha lá na FUNAD. Muito bacana. Então, na rede pública tem que ter bastante palestras. É isso mesmo, Rosana. Tem que ter muita palestra. É o que está faltando, Vicilene. Não é? É o que está faltando. Principalmente Exatamente. Aqui em Mamonguape eu vejo que assim, tem muitos recursos do município que poderiam ser destinados para a área da saúde e contratar profissionais particulares e qualificados
contratar profissionais qualificados de verdade, não com diploma comprado, tá? Exato. Mas pessoas que são sinceras, que dizem assim, olha, eu bato no peito, eu atuo nessa área porque eu tenho amor e eu vou ajudar a amenizar um determinado problema e a melhorar a qualidade de vida daquele ser humano e daquela família. Eu vou trazer um pouco mais de alegria para este lar. O município tem condição para isso. Agora sim, Aline, o que falta é parar e ser consciente. Aline, vamos de uma pausa, a gente continua daqui a 5 minutinhos, pode ser? Tudo certo. Pausazinha aqui, viu, pessoal? Ok, diretor, joga por gentileza a música do Bora Conversar. Enquanto isso a gente vai tomar algo. Aline, isso aqui é para tu. Pra mim. Gente, olha pra isso daqui. Tu acha que eu vou comer? Engorda! Estamos de volta aqui no Bora Conversar e me dando a honra, eu estou com Aline Bernardo, neuropsicopedagoga. Deixa eu falar novamente, né? Tem que ser bem natural aqui, tem que falar nossa linguagem de verdade. Neuropsicopedagoga. Ô, Aline, mas é muito difícil. Neuropsicopedagoga, neurociência. Agora eu quero te perguntar também. Ela é especialista em intervenção ABA. Me traduz aí o que é ABA, Aline. ABA é análise do comportamento aplicado. Ok. É o que a gente trabalha, né, com as crianças autistas. É uma ciência, né? Autista? Tu sabe o que é isso? É o que, gostoso? Fala aqui. Fala aí o que é autista. É quando a criança não escuta. Aí fica para um lado e para o outro. Aí a gente fala, mas ela não escuta. É sério, Léo? É, porque tem um menino autista lá na minha sala. Tem um menino autista na tua sala? Foi. Sério? Sim. E ele é teu amiguinho? Como me diz aí? Tu conversa com ele? Olha pra ela, pra Aline. Sim. Tu conversa o que com ele? Não sei. Tu não sabe? Não, mas vocês conversam, rapaz. Tu já deu algum abraço nele? Já. Tu gosta dele? Gosto. E como é que ele te trata, Léo? Eu falo com ele, mas ele não me atende. Não te atende, não? Não. Então me fala, como é que ele é? Olha pra ela, vai. Vai ganhar um mundo. Não sei. Tu não sabe como ele é? Ele fala? Não. Ele brinca contigo? Fica. Ele brinca de quê contigo? De adoleta. Adoleta. Eita, adoleta! Gente, ainda existe essa brincadeira na atualidade de hoje? Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse teu amiguinho, você trata ele bem ou você procura ficar distante dele? Não sei. Não, vamos lá, vou repetir a pergunta, gostosão. Deixa eu colocar o microfone para mim agora. Você trata esse teu amiguinho bem ou você procura não brincar com ele? Trato ele bem. Trata ele bem. Porque eu fico brincando com ele. E a cuidadora fica
olhando a gente. Ele tem cuidadora? Que bacana. Olha só, Aline. Tá, Aline, por essa eu não esperava. Tá vendo? Por essa eu não esperava. Você conversava mais com seu filho ou não? Você não conversa. Um pouco, né? O tempo é corrido, mas assim, a atenção é mais quando é durante a noite, antes deles dormirem, e quando acordam também, porque eles fazem... Léo, a menina faz balé, né, Léo? Eu também. Ela faz balé, aula de cântico, então assim, isso traz o desenvolvimento também deles. Só que essa eu não estava sabendo e ele me traz uma informação que eu coloquei aqui para um assunto, para a gente falar sobre autismo, e como eu te falei, fazer tipo uma provinha para ver se tu conseguir detectar algum desses... Me ajuda, Aline? Atrasos, né? Mas assim, Léo fala muito. A única coisa que ele passa tempo, talvez eu acho que é isso que eu estranho, é o tempo de tela que ele passa quando ele chega da escola. Ele tem quantos anos? Ele tem 6. Deveria só ficar 1 hora por dia, viu? Eita, tá, vou dizer isso aqui pra amanhã. É 1 hora por dia de telas, não é 1 hora corrido, não. No dia total, 1 hora. É cortado. Você vai limitar o tempo desse 1 hora. Ah, Aline, fica mais de 2 horas, isso eu te garanto. E às vezes quando chega já corre pra televisão, pra jantar é no sofá, e como se não bastasse, fica até 7, 8 horas. E quando desliga, é choro, é birra pra todo lado. Aí não pode, gostoso. Ei, dá um beijo no papai. Deixa eu tirar, peraí. Vem cá. Vai agora lá pra baixo que a gente vai conversar. Continuar a conversa. Pronto, Aline, esse é o Leonardo Emanuel, vixe. Mais ou menos isso que eu queria te apresentar e pegar uma dica contigo também, um conselho de uma profissional, tá? E é isso. E esse é o jeito que ele fica às vezes, Aline. Só que lá fora, quando ele vai pra escola, é uma criança que ele muda de atitude. Ele muda, não é isso. Léo, obrigado, gostosão de papai, pela participação. A gente vai continuar. Vamos lá? Deixa eu te pegar. Pega um chocolate aí. Pega aí. Pronto. Pronto. Vai olhar pra vovó agora, tá? Pronto. Eita. Cuidado aí. O seu filho tem atraso na fala, viu? E muito grande. É por isso que eu te chamei ele aqui. Procure o quanto antes. Excesso de telas, a questão transforma o comportamento. Ah, meu filho, ele não eu quero mudar ele. Claro, ele vai querer assistir o que ele quer. E essa questão de colocar dentro da bolha não dá certo, não, porque ele vai crescer. Cuidado, preste atenção. Procure fonoaudióloga. Procure fazer a avaliação para ver se realmente esses comportamentos que você está aí, né, preocupado, vem estar dentro da normalidade que seria a questão de telas, que está provocando, ou se existe a possibilidade de algo a mais. Obrigado, Aline. Era justamente isso que eu queria escutar de tu. É sério. É sério. Vamos lá continuar? Bem, nós paramos no momento, antes de a gente entrar no break, que a mãe perguntou, né? Que a mãe falou aí via rede social que estava cuidando da filha e que estava dando certo. Então, um dos fatos, Aline, que realmente impede às vezes a criança de ser tratada é a condição financeira, sim, né? Sim. Porque eu acredito que não falando financeiramente agora, não é barato. Aline, é a cada 15 dias uma consulta? É por semana? É mensal? Uma única vez? Quantas vezes uma consulta? Vai depender muito. Você está falando do privado ou do público? Os dois ao mesmo tempo. Porque se for público, é uma vez no mês. Não vai Isso. adiantar de nada. Porque Ainda tem que esperar a vaga aparecer. tem que esperar a vaga aparecer. Aí passa ali, digamos que 25 minutos. Porque vai ter outros também para serem tratados. Estamos falando de condição financeira, né? E pelo SUS é assim. Então saiu, não estou falando do profissional, estou falando que o profissional tem que cumprir com o seu horário. Então, se ele pega de 8 da manhã, um exemplo, vai atender até 11 do dia, é diferente de um atendimento. Ela tem 4 ou 5 crianças para atender. Na clínica, você vai dedicar um tempo maior, já que é particular, para tentar entender a criança e se dedicar de uma forma se doar mais ainda do que aquele profissional do SUS. Para realmente a criança ter um bom tratamento e ele se desenvolver,
O certo é 40 horas de tratamento, de terapia. Mas isso mensal. Durante o mês. Certo. 40 horas. Então, isso vai muito também de acordo com a necessidade da criança. Tem criança que precisa de 4 atendimentos na semana, né? Com 2 profissionais por dia. É 1 hora e 30 minutos, Aline? Vai depender. Se fosse por dia, 1 hora e 30 minutos, né? Pronto, nas minhas sessões eu trabalho com 45 minutos. Certo. Certo? Isso vai depender muito do protocolo do profissional, né? Quanto tempo vai iniciar o tratamento com a criança, né? Mas no meu protocolo é 45 minutos. Se bem que não existe, na verdade, um tempo padrão. Vocês estipulam o tempo, na verdade, porque tem que seguir com a agenda do dia. Isso. E, além disso, tem outros para serem atendidos, certo? Isso. Então, por isso que o padrão das consultas para determinados casos é 45 minutos. Isso não quer dizer que seja uma regra universal, não. É estipulado porque realmente o dia é corrido. Exato. E tem que ser tratado dentro daquele período de tempo. E aí vem outra consulta com dias depois. Exatamente. Tá certo, Aline. Deu muito bem para entender essa parte aí. Aline, me fala mais um pouquinho sobre as crianças que têm atraso na fala, os sintomas do... Como é que se diz? TEA? Autismo, TEA. Do autismo. TEA e autismo é a mesma coisa? O TEA é a abreviação. A abreviação, né? De autismo, né? Tá, não, porque eu estava lendo a sigla. A sigla, né? Pronto, vamos lá. Como a gente já falou que teve, na verdade, de 5 pessoas que nascem, 4 são homens e 1 mulher. Isso. A ciência ainda está investigando o porquê disto. Isso. A gente já falou sobre Aline Bernardo, vida pessoal, logo no início. O que levou a Aline a se tornar essa grande profissional, a ter vários filhos de coração, que é uma realidade, Aline, certo? E para a gente dar uma enxugada em tudo isso, agora eu queria que tu falasse de uma forma mais popular sobre o que é autismo, como combater assim, esses sintomas e dar uma qualidade de vida de verdade, bem direta assim, Aline, curto e grosso, para as famílias carentes, que não têm condição de bancar o tratamento, Aline. Primeiro, antes de tudo, a gente deve ter um olhar, né, diferenciado para saber aí detectar alguns sinais do espectro, né? Que é atraso de fala, questão de manter contato visual, interação social, andar na ponta dos pés, são alguns dos sinais. Andar nas pontas dos pés? Sim, são alguns dos critérios. Não que signifique que tem muita gente que já andou na ponta dos pés, né? Significa que seja o autismo em si. Não, mas é uma das características, tá? Seletividade alimentar, questões de interações sociais e alguns outros comportamentos de comunicação, né, de interação em meio social. Para as famílias carentes, tem que correr atrás. Seja de um setor público, seja de um setor, sabe? Tem que correr atrás porque tentar amenizar, né, essas dificuldades, esses comportamentos, para ele ter uma qualidade de vida. É fácil? Lógico que não. É muito difícil. E só Deus sabe o que é que as famílias passam. Tá? Acho que essa é de forma geral, né, para falar sobre o autismo. E proporcionar, Aline, a mínima qualidade de vida para uma criança. Os órgãos que podem fazer isso não fazem. Certo? Assim, não tem nada a ver com questão política aqui. Nós estamos falando de humanidade. Da humanidade, na verdade. Desde que eu me entendo por gente, a saúde ela nunca foi tão priorizada como deveria ser em qualquer área, Aline. Em qualquer área, pelo que eu já observei, nunca foi. Aline, uma pergunta tu falou que é bem interessante, é o controle do tempo do uso de celular, de TV, para as crianças daqui para frente. Obrigado realmente pela dica que eu sempre ouvi, mas eu estou ouvindo agora de cara, de olho, como é que se diz? Me ajuda, Aline. Olho no olho de uma baita de uma profissional, certo? Então, assim, eu vou tentar ser rígido, porque na hora de tirar de Leozinho
o tempo, às vezes está com mais de 2 horas ali assistindo, e além de prejudicar a visão, porque eu trabalho com telas, isso prejudica, gera dor de cabeça também. Quando eu falo dor de cabeça de verdade, né? Então o cansaço da tela gera cansaço visual. Mediante tudo isso, vai você ficar no silêncio, vai gerar solidão e pode desenvolver tudo isso que tu falou, né? Esses atrasos em uma criança que tem um futuro promissor pela frente. Com certeza. A pergunta que eu vou te fazer é: o que é que tu está oferecendo para o teu filho? Agora tu me pegou. Eu ofereço, Aline, diariamente a minha rotina. A gente acorda, toma café, eu venho para o trabalho, apesar de ser aqui no mesmo local, né? Eu venho para o trabalho. Antes de eles irem para o colégio, meus pais que levam, procuro saber de algumas informações básicas, porque o meu tempo é um pouquinho corrido. Daqui para frente nem tanto, né? Mas o que eu fazia antes, há um ano atrás, antes do podcast existir a proposta, eu me dedicar muito. Como é que está na escola? Está faltando com respeito a alguma professora? Está indo bem? Inclusive, quando ele estava estudando aqui perto daquela galeria ali da Caixa Econômica, no Padre Geraldo, o Leozinho ganhou como melhor aluno na sala de aula quando ele aprendeu as primeiras palavrinhas, aprender a ler. E claro que mãe ensina o melhor, né? Mãe, pai, entendeu? Para se comportar dentro do colégio, a convivência social, a convivência em casa. Eu acho que só de um ano para cá eu me distanciei um pouco, mas assim, eu sempre fui e serei um pai presente na vida dessas crianças. Quando eu falo assim, um pai presente é cuidar, cobrar. Não, isso aqui é o certo a se fazer, isso aqui é o errado, não pode. Você não pode aceitar, eu digo direto a pai e mãe, vocês não podem aceitar o certo como o errado porque é uma criança, não. Tem que cortar o mal pela raiz, até porque a Bíblia diz o seguinte, filho, a gente está falando sobre autismo, mas a Bíblia diz o seguinte, filho, aliás, pais, observem os filhos, porque existe já nos primeiros passos dele, ele já demonstra, na verdade, quem ele é. Está falando de uma criança saudável, né? Então, assim, é um assunto bíblico. Mas eu procuro educar a Aline da melhor maneira que existe e estar presente. Agora, eu sou apaixonado por cada um e não abro mão de dar a disciplina. Não. Prezou da disciplina, eu dou a disciplina, Aline. Castigo, por mais que aquilo me doa, por mais que aquilo gere gritos e a vizinhança talvez até pense que tá todo mundo se acabando, mas não é bem assim. Mas eu sou um pai presente, entendeste? Agora, bem, respondendo a tua pergunta, basicamente as últimas semanas têm sido assim. Isso é bom até por uma questão de tratar contigo esse tema, porque a partir de hoje eu não vou ter essa visão que eu estava tendo até antes já da gente iniciar o Bora Conversar hoje. Eu tenho uma visão mais positiva, direta, mais do que o que eu já tenho e procuro ter, e oferecer o melhor para que, dentro desse quadro que nós estamos abordando, o autismo, se o meu filho desenvolve alguma desses pontos, se não for na verdade, se for por causa da telinha e de ser muito mimado, esse mal é cortado pela raiz. Agora, se realmente for algo que é genético, daqui para frente, com certeza, eu vou te procurar para a gente tratar isso, Aline. Pode ter certeza. E é aí que tá. Você não entendeu a minha pergunta. Vamos lá. O que tu tá oferecendo pro teu filho é maus hábitos, de passar o dia todo na frente de uma televisão, não ter limites e viver dentro de uma bolha. É isso que tu tá proporcionando para ele. O que tu faria nessa situação, Aline? Você olhar e rever o quão danoso foi esses maus hábitos e o quanto tem sido prejudicial para o desenvolvimento dele. Quando você olha para o teu filho, quais são as dificuldades que você vê nele? A primeira dificuldade que eu vejo no menino em si, eu acho que é a falta de me responder quando eu lhe pergunto, quando ele está diante de uma tela. Ele parece que ninguém está falando. Isso me gera uma dor sentimental, entendeste? Uma frustração, Uma frustração, Aline. Isso me gera. Depois eu vou lá para tentar desligar e aí começa o chororô. Começa as birras. Comportamentos inadequados. Então, eu acho que ter me acomodado um pouco está gerando tudo isso que tem que ser sanado de imediato,
entendeste? Isso não é algo para meses. Foi o que você ofereceu para ele. Para tirar, vai dar trabalho, porque ele já está acomodado com isso, ele já está acostumado com isso. Quando a gente se acomoda com algo que é bom, para vir outros hábitos, tu vai suar, viu? Muito. Tu muito, vai suar. Muito. Mas enfim, é isso. Aline, tem mais alguma coisa que tu gostaria de trazer? Algo que ficou em aberto? Acho que não. Acho que tudo que foi falado foi muito bem falado e colocado. Eu quero agradecer aos parceiros, ao Atacadão Almirante, pela parceria firmada com o Bora Conversar Podcast, e dizer que vem novidades por aí, tá? Sigam lá a rede social do Atacadão Almirante, aqui de Mamanguape, e também o canal do Bora Conversar, tanto no YouTuber, como também Bora Conversar PDC Oficial no Instagram. Estou diante também dessa baita profissional, Aline Bernardo. Vou pedir para vocês seguirem, vou deixar a Aline falar a rede dela, porque é um pouquinho complicado, tá? Aline, considerações finais. Considerações finais. Eu quero agradecer, né, pela oportunidade de estar debatendo sobre um assunto tão importante, que ainda precisa ser muito falado. E quero falar que, se os pais perceberem qualquer sinal de atraso, não deixe de procurar ajuda o quanto antes, né? Ai, Aline, eu já fui em vários médicos. Você pode me procurar, pode procurar a Clínica Espaço Evoluir. A gente está de portas abertas para te receber, para orientar, para te aconselhar, para te ofertar o melhor tratamento. O importante é você buscar tratamento para que o seu filho venha se desenvolver. Aline, e depois de tudo que nós conversamos, em pouco mais de 1 hora aqui, eu chego a uma conclusão que eu poderia ter ouvido alguém. Tratamento humanizado. Não, mas eu estou concluindo, no meu raciocínio, que lá de verdade o tratamento é humanizado. E isso faz todo um diferencial. Então, pessoal, se você acha que seu filho, como a Aline falou, tem algo que puxe para o autismo, pensa 2 vezes, não. Bora lá na Evoluir para a gente tratar, né, e dar felicidade para essa criança que vai crescer e vai ter uma qualidade de vida melhor. E com certeza você vai encontrar bons profissionais que não vão deixar na mão. Isso aí eu garanto. Pela conversa que eu tive com a Aline, garanto, Aline, obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe grandiosamente. Obrigado, a história de superação é belíssima, a tua história de superação, não tá, Aline? E como eu te falei, né, no início, seja bem-vindo ao Bora Conversar, e a gente volta outras vezes para falar, seja ainda desse tema ou de outros temas, na hora que você prezar. Léo, queria falar sobre esse tema, dá uma ligadinha, porque a partir de hoje a gente vai ter um quadro durante a semana, daqui a um mês mais ou menos, onde você vai poder falar 15 ou 20 minutos ali, né, ao vivo, igual a gente entrou aí no Instagram, entendeste? E vai ser transmitido do mesmo jeito, só que da forma ao vivo, onde acontecem os erros, enfim. Mas isso vai ser gostoso de outro. O Bora Conversar não é somente um programa em si, mas é para ajudar as pessoas também, sabe, Aline? Tem alguém precisando fazer uma campanha para fazer uma determinada cirurgia, isso, aquilo. O Bora Conversar está disposto, o espaço aqui é da gente. Foi montado, foi pensado, projetado para isso, sabe, Aline? Não é somente para apresentar um programa e mais... como é que posso falar? Uma empresa que está surgindo em Mamanguape. Não, nós temos objetivos que ainda vamos passar para a sociedade. Por isso que eu falei, está vindo mais uma empresa e na área da comunicação para fazer a sociedade crescer e fornecer o melhor para cada um de nós, seres humanos, Aline. Aonde eu puder chegar e contribuir, eu vou fazer isso, Aline. Então, receba de coração meu muito obrigado. Que Deus te abençoe grandiosamente. E obrigado, Aline, por todos os minutos, pelos momentos de emoção, pelos momentos também que eu senti de tristeza pela história, mas mais do que isso, pela superação, tá, Aline? Eu agradeço de coração. É isso. Viu? Deixa aí tuas redes sociais, Aline. Instagram, neuropp, Aline Bernardo. Qualquer dúvida que você tiver, né, procura lá. Vai falar sobre autismo, TDAH, várias dificuldades aí para você, né, começar a olhar diferente e correr atrás, né, para
tentar aí ajudar o seu pequeno da melhor forma possível. Lá tem tudo, viu? Tem dicas, tem orientações, falamos de várias coisas. Ok. Diretor, por gentileza, sabe aquela música Bora Conversar? Coloca ela aí. Inclusive, esse é oficial, tá, Aline? Tchau, pessoal. Fica com Deus. Deixa eu tirar minha